Agora eu quero chamar um cara que... Sabe o cara que transforma o ambiente num ambiente mais próspero? Ele é um multiempresário, já vendeu várias empresas, é um cara que está ligado ao mundo das startups, mas toda vez que eu faço um evento, esse cara fecha um negócio, um contrato gigantesco. Ano passado, ele fundou uma grande empresa e com outra pessoa que vai palestrar logo após ele, eles fundaram essa plataforma. E esse cara é um empreendedor, co-founder, investidor da Neotriad, Many Content, Gerenciagram, Master Eagle, Imersão Rocket, e sua missão de vida é ajudar jovens a empreenderem com sucesso, mostrando como é possível ser protagonista da sua própria vida e realizar qualquer sonho. Gente, uma salva de palmas para o meu amigo, meu irmão, John Freitas! Boa tarde, senhoras e senhores. Prazer estar aqui. E a minha ideia é compartilhar com vocês um pouco do que eu acredito para onde o mundo dos negócios estão indo, né? Basicamente, quando a gente pensa em trabalho, em investimento, para onde o mundo está indo, a gente tem que entender que nós fomos educados a pensar na revolução industrial hoje, o nosso business. Porque se você pega, por exemplo, o que baliza se a empresa tem valuation alto ou não? A bolsa de valores. Se a pessoa fez IPO, eu falo para os meus investidores que no meu trimestre a minha empresa vai dar lucro, que o caixa está positivo, as ações estoura. Mas se eu falo para o meu conselho que nesse trimestre eu vou reinvestir todo o meu lucro para fazer expansão, crescimento, eu não vou ter uma taxa de crescimento contábil, os meus investidores ficam com medo, a ação despenca, isso porque a nossa cabeça, há 40, 50 anos atrás, como é que a gente montava uma indústria? A gente comprava, pagava lá 20 milhões, passava 12, 13, 14 anos para o negócio bater o ponto de equilíbrio, para passar mais 20 anos para lucrar sobre aquilo. Só que hoje, o nosso mundo está muito focado na pessoa, não mais no produto. Então, quando a gente pega, por exemplo, a Magazine Luiza, que na pandemia estava pagando mais dividendo do que o Facebook e o Google. Aí esse ano, quando a Magalu falou que no trimestre foi um revés, a ação despencou 90%, a ação caiu e a Luiza Trajano saiu da Forbes, né? Então olha só como o mundo está muito maluco nessa questão de sobrevalorizar as coisas. E por que isso? Porque se você pega uma fotografia de uma escola de 300 anos atrás e você olhar para uma fotografia hoje, você vai ver que a educação não mudou. Continuamos naquela de a professora falar no quadro, os alunos sentarem, ouvir o que está sendo falado, e aí vai ter a prova, etc. Até carro já mudou. Imagina que quando a gente começou o transporte, você tinha charrete, tinha o cavalo, carro a vapor, carro combustão, e aí depois carro elétrico, e agora o carro vai para Marte. Olha só que loucura, né? Então, todos os cenários estão mudando, mesmo o pilar principal sobre aquilo que a gente faz. E como diz um sócio meu, Guga Stocco, tudo que a gente saiu da faculdade, na Revolução Industrial, você saía, se formava, ia para o mercado, fazia uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, fazia uma recolocação, ia para um emprego público, passava 30, 40 anos trabalhando, se aposentava, tudo certo. Só que hoje, nesse mundo totalmente conectado, tudo que você aprende na faculdade, porque o MEC me ensinou, você sai, o seu conhecimento não serve para nada. Porque o mundo hoje é tão dinâmico, rápido, veloz, que se você vai fazer uma faculdade de administração, esperar 6 meses para fazer um business plan, olhar o mercado, quando você testa a sua ideia, não funciona mais. Porque aí, antigamente não, o TikTok já cresceu mais do que o Instagram e o Facebook no mundo. Aí esse mês foi a vez do Cool, né? Que é o aplicativo que é para combater o Twitter. Então você não sabe mais para onde o mundo está indo em 6 meses. Então quem não entender que o mundo está dinâmico vai ficar para trás. Por quê? Imagina que na Revolução Industrial nós criávamos as coisas. Big Tech, internet, data center, cloud, energia limpa, celular, mobile first. Só que isso hoje já não funciona mais, porque todo mundo já criou o que precisava.
Então, como é que você faz hoje? Você precisa combinar as tecnologias. É assim que você vai criar tecnologias novas. E quando você cria tecnologias novas, aí aparece oportunidade de novos cenários. E aí é onde você consegue empreender, ter sucesso e surfar oportunidades de quem está com a cabeça ainda no século XX, Revolução Industrial, achando que empreender para ter sucesso é fazer pesquisa de mercado, montar um business plan e aí depois de 6 meses validar a sua ideia. Alguém aqui não me conhecia? Levanta a mão. Quem não me conhecia? Tá, todos vocês podem ir embora. Brincadeira, pode ficar. Esse aqui é meu Instagram. No meu Instagram eu falo de negócios, startups, tudo que compõe aí o mundo dos meus investimentos. Eu sou de Feira de Santana. Feira de Santana, eu costumo falar que a água chega com sede, o vento chega cansado. Interior da Bahia, Nordeste, é longe. Só que lá tem uma faculdade maravilhosa de tecnologia. Tem um jornal em circulação, falou que Feira de Santana era tão parecida com Paris, que deveria ser a capital da Bahia. E eu falei, não, pô, com certeza, Feira de Santana e Paris é igual. Eu fui no Louvre com a minha esposa, fui dar uma volta, aí eu fui lá no Murinho, Moulin Rouge, fui na Torre Eiffel, aí eu voltei para a Feira de Santana para a minha realidade, né? E aí você vê que o contraste é igual. Isso é Paris. Então você chega ali, Champs-Élysées, aquele céu roxo, cheio de carros bonitos, indo e vindo. E aí você olha para a Feira de Santana, você vê que a paisagem é igual. Até o céu é a mesma cor, né? Então eu vim daqui. Eu fui eleito pelo Congresso Federal como uma das 18 pessoas mais importantes de tecnologia do Brasil, pelo Jornal de Brasília. Fui reconhecido mundialmente pela Fox, pela Digital Journal, como uma das pessoas mais influentes do mundo quando se fala sobre automação e inteligência artificial, que é o core das minhas startups. Esse é um dos fundos que eu tenho participação, que é a Dreammaker. Nela, nós temos, só nesse fundo, mais de 25 startups. Juntando todas, eu tenho mais 52 empresas que basicamente o core é inovação e tecnologia. Nesse mundo de startups que eu invisto, esse ano a BlitzPay é a minha queridinha, minha menina dos olhos dourados, porque é uma plataforma de transação financeira, onde eu ajudo infoprodutores a vender seus cursos online, mas diferente do mercado, eu ajudo aqui de várias formas. O CEO é especialista em marketing digital, a parte do imposto, alguns tipos de imposto, a plataforma acredita para o usuário, para o infoprodutor, para ter mais dinheiro no final do dia. Então, basicamente, são valores. Eu, como empreendedor, que sei na ponta o que precisa fazer para dar bom e eu sei o que é ruim, eu ajudo os meus clientes e usuários a crescerem. A minha esposa, grávida do 2º filho, da Sofia, meu bebê, 1 ano e 6 meses, o Theo. Essa foto é para as mulheres falarem, oh, menino fofo, sou apaixonado pela minha família. E nessa jornada empreendedora, eu costumo falar que o sucesso é 50-50. 50% é como você acredita, como você pensa teu negócio, e os outros 50% é a parte técnica. Quando eu comecei a empreender na Bahia, eu tinha um objetivo muito claro, que era, eu quero transformar a Feira de Santana, fazer um Google. E aqui eu não sei se dá pra ver quem sou eu, mas acredite, sou esse aqui, ó, queimado do sol, magro pra caramba, porque eu não tinha dinheiro para ir para restaurante, mas comecei a empreender. 12 anos depois, montei uma empresa em Feira de Santana, mais de 100 funcionários presencial, fora prestador de serviço, e fui eleito pelo jornal de circulação da cidade, do estado, como uma empresa que fez um Google em Feira de Santana. Ou seja, coloquei meu objetivo, sabia que metade era acreditar, crer, esperar, trabalhar, e a outra era competência técnica. E quando a gente fala sobre competência técnica, qualquer empresa que você construa, que você faça, você no processo técnico, você passa por 3 pilares, que é o que define se vai ser uma empresa de sucesso ou de fracasso. A primeira é saber as pessoas, a segunda é saber a função da pessoa, se ela é a CTO, se ela mexe na parte contábil, se ele é o cara do marketing, se ele é o cara administrativo, e o processo dessa função. Então, para o negócio dar certo, o que você tem que fazer? Pessoas competentes, com processos bem definidos, na função certa. E se a área do seu negócio está com problema, aí você tem que mapear, ou a pessoa é desqualificada para estar fazendo isso, ou o processo está errado.
Se você entende uma desses dois lados, você consegue sempre colocar a sua empresa com os departamentos dentro, tudo performando. Tem um investidor famoso chamado Bill Gross, que é o cara que mais investe em unicórnios do Vale do Silício, e quando eu estava com ele, ele me falou umas características de empresas que têm sucesso, e eu aprendi 5, que para mim é o que baliza os meus negócios. Primeiro, a ideia. Então, quando eu vou ter uma ideia, eu sempre penso, né, se a ideia é boa, se a ideia tem fit no mercado, e se a solução que eu estou entregando, se realmente ela funciona. Se eu entendo isso, eu tenho que saber se a minha solução, se a minha startup, se ela resolve um problema real, e se a solução que eu entrego é diferente do mercado ou se é só mais um. Porque isso eu faço o meu diferencial competitivo. Eu tenho um septagrama que todo negócio que eu vou montar, que eu vou avaliar, que eu vou investir, basicamente são os 7 pontos que eu sempre avalio, que é saber o tamanho do mercado. Para mim, tamanho do mercado é saber, se eu tenho um mercado global, eu tenho que ter mais de 100 milhões de pessoas que podem ser meu cliente. Se é Brasil, 10 milhões, e o que eu endereço é ter pelo menos 1 milhão de pessoas que pode comprar. Com isso, eu sei se a minha startup vai ter um valuation de alguns milhões dentro de um ano. E aí, 2, 5, 10 anos é o exit. A escalabilidade, se eu consigo fazer o híbrido entre vender online e vender presencialmente. A ambição, né, que é o time, quais são as ambições que o pessoal que está trabalhando vai fazer o negócio funcionar, que está relacionado com o time, com a estrutura, quais são os inibidores, quais são os problemas legais, jurídicos, que podem ter uma barreira do meu negócio e o time dele. Quando eu falo sobre time, eu gosto de pensar, eu trabalho com tecnologia há 18 anos, então para mim é muito fácil pegar um programador, colocar para gerenciar e fazer a tecnologia. Só que as pessoas têm dificuldade, então aqui algumas soluções, você pode entrar no Orkana e contratar programador, Get Ninjas, Freelancer ou Fiverr. Todas essas plataformas, ao invés de você pagar um salário para a pessoa estar com você, você paga por projeto. Então você fala, eu quero que na minha empresa tenha um site. Ao invés de contratar uma pessoa que você não conhece, vai aqui em uma dessas plataformas, você vai pagar um valor, o cara vai te entregar, você vai avaliar e vai gamificar esse processo. Então fica muito mais fácil. E quando a gente vai pegar uma pessoa, é muito fácil entender se você tem que trocar ou não. Pega esforço versus resultado. Pouco esforço, pouco resultado, falha consciente, a pessoa realmente é uma incompetente, não deve fazer o que precisa. Se ela teve resultado e pouco esforço, eu chamo de sorte. Ela conseguiu fazer uma tarefa, mas se for replicar, ela não vai conseguir ter o mesmo resultado da competência dela. Esforço e resultado bem sucedido, esse é o mérito. É onde todo mundo procura. Só que eu gosto de achar também pessoas esforçadas que entregam pouco resultado ainda. Porque nessa hora é quando eu dou competências para ela, com cursos, trazendo pessoas, mentorias, ou contratando sócios para tocar essa parte da operação. O head de RH do Google, ele fala que uma pessoa boa equivale a 300 pessoas ruins. E é por isso que o mercado está cheio de empresa que não consegue se diferenciar no mercado. Porque pega funcionários que ganham ali um salário mínimo, pessoas júniores que estão começando, infla o caixa, colocando 30, 40, 50 pessoas, tem um passivo gigantesco, um custo trabalhista gigantesco, mas na operação a pessoa não entrega o resultado. Então é melhor você começar a mudar a tua mentalidade, que é mais efetivo pegar uma pessoa que cobra caro, mas que essa pessoa resolva. Porque nesse mundo de hoje, como é que você retém talentos? Fazendo alinhamento e dando autonomia. Porque a gente teve um mundo pós-pandemia e as pessoas hoje querem trabalhar por entregas. Então, se você contrata pessoas boas, efetivas, que faz sua empresa girar, ela vai fazer mais de um projeto e está tudo certo, desde que ela entregue o que você alinha com ela, dando total autonomia e liberdade. O terceiro pilar, modelo de negócio. Então, modelo de negócio é como você estrutura a sua empresa para vender algo. Então, aqui tem alguns modelos, e dentre os modelos de negócio, você tem que entender que existem várias formas de você monetizar a mesma coisa. Então, eu posso vender um microfone descendo aqui, oferecendo 1 a 1. Eu posso criar um plano de assinatura que toda semana eu entrego um microfone para a pessoa. Eu posso criar um modelo de assinatura que a pessoa usa o meu microfone durante X tempo. Ou seja, é a mesma venda, que é o que movimenta a economia e o mundo todo. A diferença é que eu
eu enxergo formas diferentes de entregar o mesmo produto. E aí é através dos canais de aquisição, canais de vendas. Então eu posso usar um stand aqui para vender, eu posso pegar um Instagram, eu posso pegar um influenciador, eu posso fazer um site online, colocar no YouTube, e assim eu consigo distribuir mais os negócios. E um pilar também que é super importante, que é o de investimento, John, fala assim, John, quando você vai montar um negócio seu, o que você pensa? Eu sempre construo dinheiro para manter minha operação pelo menos por 6 meses. Eu estava até conversando com o CEO da BlitzPay, o Croco, e ele também tem uma visão muito igual à minha. Por quê? Porque se eu entro com uma operação sem dinheiro, o negócio não vai se sustentar. Por quê? Porque eu tenho que minimamente ter um tempo mínimo no mercado de maturação, para saber se vai ter atração, se o produto é certo, se as pessoas querem isso. E até que eu coloque no mercado, pega feedback e mude, se eu não tenho esse caixa saudável de 6 meses, eu quebro. E aí, para as pessoas que não têm esse caixa, eu recomendo trabalhar, fazer dinheiro, guardar daqui a 2, 3, 4, 5 anos, pega a tua ideia e testa. Ou alguns modelos que você pode fazer, aqui a maior parte do mundo pega o dinheiro próprio, families e friends, que são os amigos e familiares, também, se você está disposto a diluir. Capital de risco, venture capital, também é uma ótima forma. Eu trabalho como investidor anjo, então investidor anjo coloca de 300 a 500 mil reais por uma porcentagem da empresa, a depender de como ela está, e por aí vai. Banco também, se você tiver um bom crédito no mercado, você consegue negociar. Ontem eu recebi uma proposta de pegar X milhões com carência de 3 anos, depois passando mais 10 para pagar com uma taxa de 3% ao ano. Mas por que essa taxa? Porque o meu score é bom, porque eu faço aplicação gigante. Então, quando você tem um relacionamento com o banco, também, às vezes, ao invés de diluir, você consegue pegar os empréstimos para fazer alavancagem no seu negócio. Sobre fundo de investimento, essa plataforma chama PitchBook. Basicamente, você está montando sua startup, você coloca plataformas concorrentes, e se ela abriu capital, se teve M&A, se teve venda, ele vai falar todo o histórico dessa empresa para você, qual é o fundo, quem colocou dinheiro, quanto colocou, quantos funcionários, qual o modelo de negócio, e aí você faz um benchmark para saber se você está na direção certa ou não. Inclusive, eu coloquei aqui uma plataforma, chama Dr. Squat, que é uma plataforma de sabonete. O que é mais commodity do que sabonete? Você vai no mercado e compra. Os caras criaram uma assinatura de sabonete feito para homens que querem ter cheiro de testosterona, tipo os vikings, e aí o cara paga $100 por mês, todo mês chega um kit de sabonete livre de petróleo para o cara tomar banho, a mulher cheirar ele e fala, nossa, que homem com cheiro de homem. É a propaganda deles. Eles fazem mais de 3 milhões, está avaliado em 2 bi de dólar hoje, é muito louco esse mercado. Se você pega o quinto elemento de um negócio de sucesso, é o timing. Porque nada mais importante do que você fazer uma solução que o mercado quer e que as pessoas consigam usar e funcionar. Então, eu vou te dar um exemplo. Tem uma plataforma chamada Quibi. A Quibi, antes da pandemia, eles levantaram 500 milhões, que é uma plataforma que era para concorrer com a Netflix, porque o mundo 2019 muito dinâmico, todo mundo correndo. O que eles entenderam? Que as pessoas não conseguem mais parar para assistir Netflix durante 1 hora, durante um filme de 2 horas. E aí eles tiveram uma ideia de fazer um aplicativo que, ao invés de você assistir filme horizontal, você assiste na vertical, e o tempo é de 12 a 15 minutos. Baita ideia, o negócio ia bombar. Aí eles iam lançar em maio de 2020, março de 2020, veio pandemia, lockdown, fechou tudo, todo mundo voltou para casa, voltou a assistir Netflix e a Quibi quebrou. Então, mais importante do que o que você coloca no mercado é o time do seu negócio. Por isso, o CEO do LinkedIn fala que se você se você acha que a beleza da sua primeira versão não está pronta, você já perdeu o time de colocar no mercado. E se você pega esses 5 pilares e coloca uma nota de 0 a 10, você vai ver que todas as empresas de sucesso é maior que 5. E desses 5 fatores, o principal é o time. Não adianta você ter um bom produto, um bom time, um bom modelo de negócio, ter dinheiro, se você coloca no mercado uma solução que ninguém quer. E o maior motivo de fracasso dos empresários é o famoso se, né? Se eu tivesse, céu, vida. Mas se o governo fosse de direita e não fosse de esquerda. Mas se na época da Dilma, que teve o impeachment, eu tivesse feito uma aplicação internacional e o dólar valorizasse. Todo mundo que... Eu tive um chefe que... Eu só tive um estágio que foi na faculdade, antes de empreender. E ele me falou a frase mais poética da minha vida, que era: John, nunca conte com ovo no cu da galinha.
E o empresário tem que pensar de forma poética isso. Você nunca pode controlar o que você não sabe. E tem uma escritora, chama Saras, que ela pegou empresários para entender como resolver problemas. E ela descobriu que para um problema, ela pegou 30 empresários. E desses 30 empresários tiveram 17 formas diferentes de resolver o mesmo problema. E ela foi mapear e entendeu que todos esses empresários tinham habilidades comuns. Todos eles nunca resolviam um problema com quem não conhecia. E 3 pilares, todos sabiam quem eles eram, o conjunto de valores, o que eles acreditavam, sabiam a competência técnica, ninguém consegue resolver nada se não é bom em alguma coisa. E a terceira, o network, né? As pessoas que ela conhece, as pessoas que estão em volta, que pode ajudar ela a alavancar. E disso, a frase do Roosevelt foi inclusive a frase, por muitos anos da minha empresa, que eu colocava papel de parede para lembrar, que o empreendedor não pode ficar dando desculpa, né? Fazer com o que você pode, com o que você tem, onde você estiver. Se você tem esse drive instalado na sua cabeça ao longo do tempo e não desistir no meio do caminho, você vai conseguir, porque o Elon Musk fala que você é pago pelos problemas que você resolve e muito bem pago pela dificuldade dos problemas. Só que nessa de resolver problemas, lembra que falhar faz parte do processo. Porque a jornada empreendedora não é uma coisa linear. Comecei, aí agora dei certo, fiquei rico, vou viajar o mundo, vendi minha empresa. Não é assim, altos e baixos. Imagina que é você acordar todo dia querendo dominar o mundo e termina o dia querendo se enforcar num pé de alface. Porque você acorda aí, o cara não paga duplicata, o boleto atrasa, o funcionário coloca no processo, e aí o cliente que estava para fechar o contrato não fechou. Cara, é um turbilhão de emoção, e essa é a vida do empresário. Mas no longo prazo, empreender não é fácil, mas vale a pena. Essa era a mensagem que eu queria deixar para vocês. Quem não me seguir aqui é meu Instagram. Beijo e sucesso no evento aí. Valeu!